Oi, pessoal, meu nome é Cíntia, né? De novo, nós estamos por aqui hoje para falar um pouco a respeito da cesta básica. Então, para vocês terem uma ideia um pouquinho mais a respeito do que é a cesta básica, para que ela serve, por que nós calculamos o valor da cesta básica. E, além disso, orientar todos vocês, alunos, para fazerem o trabalho de cesta básica, né, que vale aí alguns pontinhos na nota da processual. Então, vamos lá conferir. A cesta básica, né, ela tomou como base, né, a pesquisa de Josué de Castro, aquela mesma pesquisa que nós falamos sobre salário mínimo, né, que é as condições de vida da classe operária lá no Recife. Então, na época, o que Josué de Castro percebeu? Que a população ela tinha baixos salários e, consequentemente, diminuiu o consumo alimentar. E, por conta disso, uma grande parcela da população aí desnutrida. Só para vocês terem uma ideia, o consumo alimentar, né, na época, era a base de açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão. Então, tinha uma baixa qualidade e também uma baixa quantidade nutricional. Então, imaginem vocês uma população, uma classe operária que tem um gasto energético relativamente alto por conta das funções que exerce, por conta da sua atividade, consumindo numa faixa de 1.600 calorias. Então, depois vocês podem comparar, vocês estão aprendendo aí como é que calcula o valor energético, né, as necessidades energéticas totais, e ficou aí bem aquém do que um trabalhador adulto deveria consumir. Então, a gente pode concluir que era uma alimentação aí pobre em vitaminas e minerais, com alta mortalidade e uma baixa esperança de vida por conta da falta de alimentos, tanto no que diz respeito em qualidade quanto em quantidade. Além disso, o que nós podemos observar, né? Uma mudança da economia do país. Então, o país ele deixou de ter a sua base econômica em função aí da agricultura e passou a apresentar, né, a promover um crescimento das grandes cidades. Então, nós tínhamos aí uma parcela da população, até uma maior parcela da população, trabalhando nas cidades, por conta das empresas, das indústrias que estavam aí que elas estavam instalando, né, nas grandes cidades. Então, era um momento em que nós tínhamos que ter, né, uma população que tivesse um salário condizente, né, e ao mesmo tempo que esse salário pudesse ser favorável para a compra de alimentos e que esses alimentos poderiam provocar aí, melhorar a questão nutricional desses trabalhadores que, por sua vez, trabalhavam nessas indústrias. Aí no governo de Getúlio Vargas, então da mesma forma, né, em relação ao salário mínimo, então Getúlio Vargas era um governante populista, ele decretou em 1938 a ração essencial mínima, que é a cesta básica. Na época, então, foram definidos os principais alimentos consumidos por todo o Brasil. Então, esses alimentos, esses 13 produtos que foram listados é o arroz, açúcar, café, farinha de trigo, banana, banha, carne, leite, feijão, batata, tomate, pão e manteiga, né? E aí, até hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a cesta básica nos dias atuais, mas até hoje permanecem esses 13 alimentos, com exceção da banha, que foi substituída pelo óleo, né? Pelo óleo de cozinha, principalmente na década de 70, 80, houve essa substituição. Mas até hoje ainda permanecem esses 13 produtos. E qual foi o fundamento, né, de se criar a ração essencial mínima? Que esses 13 alimentos corresponderiam aí o alimento, né, em termos de quantidade, em termos de qualidade, capaz, suficiente para atender às necessidades, né, as necessidades nutricionais de um trabalhador adulto. Então, era esse o objetivo. E baseado no cálculo da cesta básica, né, é que se tinha uma ideia de quanto se gastava com a alimentação,
para que ele pudesse ser importante no cálculo, no cômputo do salário mínimo na época, né? Claro que hoje a gente tem aí uma diferença, mas na época o cálculo da cesta básica ele era voltado principalmente para se saber quanto que se gastava com a alimentação. E nos dias atuais, né? Para que serve o cálculo da cesta básica? Então, hoje, quem faz esse cálculo é o DIEESE. Então, vocês vão entrar no site do DIEESE, daqui a pouquinho eu mostro para vocês terem uma ideia, né, de qual é a instituição governamental que faz esse tipo de cálculo. E esse cálculo ele é feito em 17 capitais. Então, se calcula, né, se analisa a variação de preços entre os meses. Então, a gente tem o mês de maio, né? Então, qual é a diferença do mês de abril para o mês de maio? Então, a gente tem essas diferenças de preços, né? Dos alimentos, daqueles 13 alimentos, existe toda uma metodologia de cálculo, então se verifica a variação de preços e aí se calcula a cesta básica final. Mas qual é o objetivo do cálculo da cesta básica hoje, né? Não tem mais o mesmo princípio que era antigamente, né? Ou seja, quanto se gasta com a alimentação para se ter uma ideia para projetar aí o valor do salário mínimo. Hoje, o cálculo da cesta básica tem outros objetivos. Então, vamos analisar, vamos estudar um pouquinho mais a respeito do porquê se calcula a cesta básica hoje. Então, a partir do valor, né, da cesta básica, a gente consegue ter uma ideia do poder de compra. Então, qual é o poder de compra das famílias que moram em determinadas capitais onde se faz o cálculo da cesta básica? Aí se tem uma ideia de quanto deveria ser o valor do salário mínimo, então se projeta, então se sabe o quanto que se gasta com a alimentação e se faz um cálculo do valor de salário necessário. Então, isso vocês vão entender, né? Vocês vão conseguir ter contato com esse salário necessário a partir dos cálculos do DIEESE. Então, vocês conseguem ter acesso a essas informações. E o que mais? Para que mais que serve, né? Então, ele tem uma ideia de poder de compra, ele tem uma ideia também de quanto que se gasta com a alimentação, quanto desse gasto com alimentação compromete o valor do salário mínimo e também se tem uma ideia de custo de vida. Então, a gente consegue fazer um comparativo, por exemplo, com os valores da cesta básica de São Paulo, com os valores da cesta básica de Florianópolis, e aí a gente consegue entender um pouquinho sobre o custo de vida, qual é o custo de vida em cada uma dessas capitais, se existe aí diferença. E a partir dessas informações, a gente consegue entender como que é a macroeconomia brasileira, né? Como é que estamos do ponto de vista macroeconômico. Para o cálculo da cesta básica, né, então isso é da mesma forma como foi projetado em 1938, então foram definidos os 13 alimentos, com exceção do óleo, que então foi substituído, que é a banha, né, que substituiu o óleo. Na época e até hoje existiu a divisão em 3 regiões, de acordo com o padrão alimentar. Então, a região 1 é aquela região que corresponde a São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. E aí, a região 1, então, é essa, né? Então, carne 6 quilos, leite 7,5 litros. E a região 2? A região 2, ela corresponde a Pernambuco, Bahia, Ceará e assim por diante. Então, tem uma diminuição da quantidade de carne, porque o padrão alimentar consome-se menos carne, consome-se menos leite, né? Então, se fez uma variação, né, de alimentos e suas respectivas quantidades de acordo com o padrão alimentar. Os alimentos são os mesmos, a quantidade é que vai ser diferente entre uma região e a outra. Então, para de São Paulo, a gente utiliza essa daqui, né? É essa daqui que a gente acaba tomando como parâmetro. E aí, estou mostrando para vocês a última cesta, que foi calculada em março de 2011 pelo DIEESE. Então, estou mostrando aqui, existe, então vocês vão acessar o site do DIEESE, vocês vão conseguir entrar em contato
com os valores que foram encontrados para se estabelecer, né, quais as projeções de valores das cestas nas 17 capitais. E baseada nessa publicação é que vocês vão fazer o trabalho. Então, a gente está usando aqui o mês de março de 2021. Então, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, que era R$ 632,75. A segunda é de São Paulo, 626. E a última, né, a mais barata, né, a cesta que estava mais em conta, é a de Salvador, R$ 461,28. Então, aqui a gente consegue definir o custo de vida, né? Então, se os alimentos estão mais caros lá em Florianópolis do que em Salvador, significa que, né, provavelmente o custo de vida em Florianópolis é maior do que em Salvador, então é maior em São Paulo do que Salvador ou Recife, por exemplo, onde a gente consegue perceber os menores valores. Claro que também é importante destacar, né, naquele slide anterior que eu mostrei a quantidade de alimentos. Então, quando eu pego regiões como Salvador, Recife, a gente tem aí uma menor quantidade de carne, né? Então, a gente sabe que a carne é o que ocupa um maior orçamento, né? Então, ocupa o maior valor aí da cesta básica. Então, como se coloca menos carne, consequentemente, vai impactar no valor da cesta básica total também. Mas, de maneira geral, quanto aos outros alimentos, a gente também consegue perceber que os valores eles estão mais em conta, então isso nos remete aí à questão do custo de vida. Como vocês vão fazer o trabalhinho, então? Vocês vão entrar no site do DIEESE, então tá aqui, né, o site do DIEESE, aí vocês têm a pesquisa, a gente tem os resultados mensais e aqui é o resultado de março, que é essa tabela que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai usar essa do mês de março. E o que mais que vocês vão fazer? Então, vocês vão colocar, né? Aqui vamos supor se tem marcas dos alimentos, né? Dos alimentos, dos respectivos alimentos. Então, por exemplo, banana, pão francês, batata, talvez não tenham marcas, né? Mas leite pode ser que tenha, feijão, arroz e assim por diante. Aqui são as respectivas quantidades já pré-estabelecidas lá desde 1938. Aqui é o preço da unidade de venda, então vocês vão colocar o valor do quilo, né? Então, quanto que custa o quilo do colchão mole? Quanto que custa o leite, quanto custa o litro do leite? Quanto que custa o quilo do feijão? E daí, quando você tem aqui o total, é multiplicar por essas quantidades. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, o quilo da carne, né? Vamos supor que seja R$10, tá? Então, vamos supor aqui que seja R$10 o quilo da carne. Mentira, mas vamos supor. Então, como eu estou falando de 60 aqui, de 6 quilos, então qual vai ser o meu total? Vai ser R$60, né? Esse vai ser o meu valor total. E aí vocês vão fazer isso tanto para o leite, para o feijão, para o arroz e assim por diante. E daí vocês vão chegar a um valor final de cesta básica. Baseado nesse valor final, vocês vão comparar com o valor da cesta básica de São Paulo. Então, vocês vão calcular a variação de preços. Então, quanto que custa a cesta básica de vocês e quanto custa a cesta básica de São Paulo. Então, se a gente lembrar, a cesta básica de vocês é a cesta que foi a última calculada, né? Então, vocês calcularam ou no finalzinho de abril ou em maio. Então, essa seria o valor final, menos o valor inicial, então, que é a cesta do DIEESE, dividido pela cesta do DIEESE multiplicado por 100. Né? Então, essa é a maneira como se calcula a variação. Então, gente, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês tem lá naquele roteiro para dar um norte aí para vocês fazerem esse trabalho. Então, a gente vai disponibilizar para vocês durante a aula e aí vocês vão preencher com as informações. Então, o que a gente quer? Que vocês não definam, que vocês saibam quais são as 17 capitais, qual que tem o maior
valor, qual que teve o menor valor, faz o cálculo da cesta básica de vocês e calcula a variação, né? A variação do mês de finalzinho de abril, mês de maio, que é a cesta de vocês, comparada à cesta básica inicial, né, que seria a cesta básica do Diese do mês de março, que foi publicada em março. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem uma ideia aí da variação de preço. Sobre a cesta básica ainda, existe um artigo muito antigo, né, de 1998, ele já é bem antiguinho, acho que vocês nasceram, né, nessa época, porque quando a gente fala em artigos, né, a gente quer os mais atuais. Mas esse foi um último artigo em que realmente fez uma análise da qualidade da cesta básica, né? Inclusive, esse semestre eu estou entregando um TCC com mais um grupo de alunos. Nós fizemos uma revisão desses produtos que compõem a cesta básica e transformamos essa cesta básica mais nutricionalmente balanceada. Por quê? O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise nutricional para saber se tinha, né, se estava dentro do âmbito, né, da definição da cesta básica. Então, ela tem que estar, né, no que diz respeito à quantidade e qualidade suficiente para atender às necessidades de um trabalhador. Quando nós vamos avaliar, né, quando esse artigo foi avaliar, vamos ver o que eles concluíram. Os autores, eles concluíram uma insuficiência quantitativa no que diz respeito à vitamina A, vitamina C, B2, B6 e alguns minerais. E uma grande quantidade de lipídios, né, presentes nessa dieta. Então, baseado nisso, o que os meus alunos também fizeram? Eles avaliaram a quantidade, viram que a distribuição de macronutrientes estava relativamente boa, mas eles tentaram ajustar no que diz respeito a calorias, é uma grande quantidade de calorias. E tentou incluir alimentos que fizessem jus, né, que fossem importantes para melhorar as deficiências nutricionais, as deficiências tanto de vitaminas quanto de minerais. E aí a gente conseguiu promover uma melhora, né? Então, mais para frente a gente vai publicar e aí eu vou conseguir mostrar para vocês com mais dados, né, o que foi feito em relação a essa análise, né? Então, mais para frente aí vocês vão ter mais detalhes desse artigo. Bom, finalizamos a aula de cesta básica, agora é vocês fazerem esse trabalhinho. Então, é simples de fazer o trabalhinho, mas o mais importante é vocês entenderem o porquê que se calcula hoje a cesta básica. Então, hoje, só para a gente resumir, né, o valor da cesta básica, ele nos dá uma ideia de poder de compra, né? Então, quanto que se gasta com alimentação, nos dá uma ideia desse poder de compra, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma ideia de custo de vida. Então, quais regiões, quais capitais do Brasil é que a gente encontra os maiores valores para os alimentos? Então, é isso que a gente... e além disso, né, é importante para o cálculo do salário mínimo necessário, né? O salário, não o salário mínimo, né, mas o salário necessário, tá bom? Então, é isso, gente. Bom trabalho aí para vocês.